Renan Calheiros está preparando um plano diabolicamente sensacional para destruir o Arthur Lira. É a morte política do Arthur Lira. Porque o Renan Calheiros ele está em conversas com o JHC, que é prefeito de Maceió, aliado do Arthur Lira, para que o JHC traia o Arthur Lira. E se essa traição der certo com o JHC disputando o Senado, o Arthur Lira pode ficar sem mandato em 2027. Olha o que está acontecendo, e isso não é difícil de acontecer não, viu? Não é difícil de acontecer. E aquela previsão do cacique do Centrão que o Lira pode ser preso começa a se concretizar. A barra do Arthur Lira tá assada, ele tá com tanto medo que tá em silêncio sobre a BIM paralela. Mas na sua opinião, o que você acha desse plano do Renan Calheiros? Lira pode ficar sim sem mandato em 2026 e prisão vai acontecer? Curtiu o plano do Renan? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Renan Calheiros, ele tá conversando com o JHC, que é o prefeito de Maceió. O JHC é aliado do Arthur Lira e adversário do Renan Calheiros em Maceió. A gente sabe disso. Só que o Renan tem outras pretensões. E começou um zum que o JHC poderia trair o Arthur Lira em Maceió. Isso é fundamental para o futuro político do presidente da Câmara dos Deputados. Porque havia um combinado do JHC aceitar o vice indicado pelo Arthur Lira. Mas o JHC começou com uma conversa que ele vai escolher o Rodrigo Cunha como vice, que é senador por Alagoas. Por que isso? Porque se o Rodrigo Cunha for o vice do JHC e eles vão vencer no primeiro turno, a mãe do JHC vira senadora, a dona Eudócia Caldas. JHC é o João Henrique Caldas. O Renan Calheiros chegou pro Jotinha e falou o seguinte: ô Jota, se a sua mãe virar senadora, a gente vai fazer uma casadinha lá no Senado. Então o Renan acolheu a mãe do JHC, forçando o Rodrigo Cunha ser vice do JHC. E mesmo que o Arthur Lira queira dar cargo de Caixa Econômica Federal pro irmão do JHC, pô, a mãe do cara vai virar senadora. E ele quer ser senador também. E não tem problema nenhum pro JHC dar essa punhalada nas costas do Arthur Lira, porque saiu pesquisa do Instituto Paraná mostrando que de todos os apoios em Maceió, o do Lira é o mais rejeitado. 54% da população de Maceió rejeita o apoio do Arthur Lira. Rejeita o apoio do Lira ao candidato. É mais do que Bolsonaro, mais que Lula, mais que Renan, mais do que Paulo Dantas, mais que todo mundo. E em todos os cenários de primeiro turno, o JHC vence no primeiro turno, incluindo os candidatos do Arthur Lira. Então, se o JHC quiser dar uma banana pro Arthur Lira, pode dar, pode trair, pode ficar à vontade que não vai ter problema nenhum. Então ele pode colocar o JHC como vice, pode colocar a mãe no Senado e pode inclusive disputar o Senado em 26 contra o Lira. E é isso que o Renan Calheiros está forçando. Por quê? O Renan Calheiros, e todo mundo já falou pro JHC o seguinte: se você quiser disputar o governo do estado, você perde. Por quê? Porque nós vamos lançar o Renan Filho. E aí você vai se lascar. Só que o Renan não quer que o Renan Filho dispute o governo do estado, porque o Renan Filho está sendo especulado para ser vice do Lula. É a chance de um Calheiros ser presidente da República, de modo oficial. Tudo bem que o Renan já foi presidente, porque teve lá aquelas questões da sucessão da linha presidencial, ele já foi presidente. Só que o Renan era para ter sido presidente em 2010. Ele era o candidato do Lula. Só que teve aquele escândalo lá da Mônica Veloso, tudo. E aí o Renan teve que abrir mão da candidatura, não pôde sair. E aí veio o Dilma, veio o Bolsonaro, veio o Temer, veio todo mundo e veio nós aqui no canal. Então ainda bem que pela traição do Renan Calheiros temos o canal. Olha só toda essa consequência dos fatos. Só que agora o Renan Calheiros quer que o Renanzinho seja vice. Só que pro Renanzinho ser vice, o JHC não pode disputar porque, o governo do estado, porque não existe outro candidato do MDB capaz de enfrentar o JHC como senador, como candidato ao governo. Então o que o Renan tá fazendo? Uma pressão para o JHC disputar o Senado. Contra ele, Renan? Claro que não, eles não disputam votos contra o Lira. Porque o JHC é o candidato do Bolsonaro e o Lira também é. Ah, mas vai dar para os dois? O Renan é muito bem avaliado no interior. E tem o Renanzinho,
Então assim, esqueça. Não dá para JHC e Arthur Lira disputarem uma vaga no Senado. É isso que o Lula quer. Que o Renan Calheiros quer. Ou o Arthur Lira disputa a Câmara de novo, ou o Arthur Lira fica sem mandato, correndo esse risco. Para o plano do Renan Calheiros dar certo, é necessário que o Lira seja derrotado na presidência da Câmara. E isso é possível. Essa é a condição do plano do Renan Calheiros dar certo. Porque se o Arthur Lira não fizer o Elmar Nascimento, o Arthur Lira não vai ter eminência parda. E vai perder a influência que ele tem em Alagoas. O Renan Calheiros trabalha para que o MDB apoie o PSD do Antônio Brito, junto com o Republicanos. Se houver a união Republicanos e PSD, o Lira dificilmente vai ser presidente da Câmara, vai fazer o Elmar Nascimento presidente da Câmara. Porque até mesmo dentro da União Brasil, tem gente falando que não vai votar no Elmar Nascimento. A bancada do Paraná, segundo informações do Ricardo Noblat. Então é um cenário difícil pro Lira. Muito difícil. Só que se o Lira não fizer a sua sucessão, ele vai depender da prefeitura de Maceió, que ele não vai ter influência. Olha o prejuízo que o Lira vai ter saindo da presidência da Câmara. Para vocês terem uma ideia, tem lá uma comissão de infraestrutura que destinou uma verba para Alagoas, via emendas, superior a 19 estados somados. 19 estados somados. Isso tem influência para Lira? Claro que tem. Se ele perder o poder disso daqui, que é o poder da caneta, ele vai ficar dependendo do João Henrique Caldas em Maceió. E o João Henrique Caldas, como nós estamos vendo, não depende do Lira. O Lira vai ficar manco. E como há muitas traições do radar, a chance do Lira se lascar é imensa. Lira pode entrar em 2026 a depender da situação dele sem mandato. Eu não sei se o Renan, ele tem mais vontade de ver o Lira sem mandato ou de ver o Arthur Lira como deputado de novo. Eu lá tenho as minhas dúvidas. O Lira, ele tá com tanto medo que ele tá quietinho do escândalo da BIM paralela. Porque ele foi investigado, mas ele não tá falando nada. Esse silêncio do Arthur Lira tem deixado ou tem causado estranhezas na classe política e também no judiciário. Por que esse cara tá falando nada? Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque ele quer os votos do PL na sucessão do Elmar Nascimento. Beleza. E ele também quer votos bolsonaristas para 2026 na disputa do Senado. Olha a situação para o Arthur Lira. Eu estou me divertindo muito. O plano do Renan é diabólico. Típico do Renan Calheiros. Típico do Renan. Renan gosta disso. Ele não tem fígado. Ah, você é meu rival, JHC? Então vem cá, vamos conversar. Não tem problema. Não tem problema. Bom político, no teatro político, né, no jogo político, na exibição política, vamos colocar assim, é aquele que não tem fígado. Ou que guarda... É aquele político que guarda na geladeira. O Renan, ele não tem. Ele arrancou o fígado dele. O Lira tem. Por isso que comete erro, faz bobagem e vai ser preso. Porque em 2023, um cacique do Centrão falou: o futuro do Arthur Lira é ser o novo Eduardo Cunha. Ele poderia ter falado: o futuro do Arthur Lira é ser o novo Rodrigo Maia, que caiu no Vale do Esquecimento. Mingou politicamente. Mas ele falou Eduardo Cunha. Por quê? O Cunha foi preso. Cunha foi preso. Lira foi ameaçado, a Polícia Federal, acabou aquela história de anistia, delação premiada, acabou a história, arregou, ficou com medo. Mas será que o Renan vai conseguir executar esse plano? Olha, se o Renan executar esse plano, eu até paro de criticá-lo pelos óculos horrorosos que ele tem. Eu também uso óculos. Mas os meus óculos são aqueles óculos sem armação, são os óculos que o Renan usava na... modelo, né? Lá na CPI. Não aqueles óculos com armação que envelheceram ele pra burro. Até paro de criticar o Renan se ele der essa demonstração, se ele conseguir concretizar essa jogada política. Que ó, eu que gosto de ver essas movimentações de gente grande, hein?